Som. A paz do Senhor, irmãos. Salmo 134 diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos na casa do Senhor para mais uma vez louvarmos, cultuarmos e buscarmos no seu poder. E para isso nós estaremos neste momento curvando as nossas fontes e orando a Deus, agradecendo por esta semana que passou e por este culto que se inicia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e precioso nome, Jesus. Neste momento que estamos aqui reunidos, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela semana que passou. Uma semana de chuva, Senhor, mas tu tem nos abençoado, Jesus, pois tudo se faz necessário e tudo tu sabes, Jesus. Ó Deus maravilhoso, neste momento que estamos reunidos, Senhor, venha nos abençoar, Senhor, dirigir esse culto, Senhor, trazer, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, para que possamos estar, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Abençoa cada momento do culto, Senhor, o louvor e os dízimos, Senhor, a palavra, Senhor, o momento da ceia, meu Deus, esteja, Senhor, abençoando ricamente a cada vida que subiu aqui, e aqueles que não puderam vir por motivo de doença, ou qualquer outro motivo, Jesus. Esteja abençoando, meu Deus, derramando das tuas bênçãos sobre aqueles que estão faltando também, meu Deus. E tudo nós entregamos em teu santo e precioso nome. Amém. Como os irmãos se colocarem para cantar o hino conosco. Vamos
Amém. Os irmãos podeis assentar. Quero estar dando um aviso em especial neste momento, né? No próximo domingo, né? Nós temos um evento especial para a igreja, né? Dia 19, nós estaremos celebrando o Dia da Família da Segunda IPI. Essa família maravilhosa que o Senhor nos colocou. A família na fé da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Joinville. Então, no próximo domingo, nós iniciaremos às 10 horas da manhã com o nosso culto de celebração. Nós não teremos culto à noite, será tudo feito na parte da manhã. Então, às 10 horas da manhã, dá para você dormir bastante, tomar aquele café e vir para a casa do Senhor para celebrarmos e adorarmos ao Deus de nossas vidas. Como irá funcionar no próximo domingo, né? Nós teremos um almoço. Os membros da igreja, o valor do almoço será R$15, e as crianças a partir de 7 anos também pagam o valor. Temos algumas exceções, né? A família do Luiz, a Rainara, a Nayara, né? São os irmãos que estão com a gente há bastante tempo, não são membros oficialmente, mas são como são, né? Não são oficial ainda, não foram recebidos, mas já fazem parte da igreja. Então essas pessoas também estarão pagando o valor de R$15. Caso o irmão chame um vizinho, um parente, um primo, um tio, né, para participar dessa data, o valor será de R$25 para os membros, os visitantes. Os membros da igreja pagam R$15. O que nós precisamos trazer? Prato, né? A nossa igreja tem talher para 70 pessoas. Então, nós não sabemos aí se nós teremos 70 ou mais, então todo mundo está incumbido de trazer seu prato e seu talher, e assim também ajuda as irmãs a não precisar lavar todo aquele monte de louça, né? Cada um é responsável pelo seu prato e pelo seu talher. Segunda coisa, trazer uma sobremesa para compartilhar. Aquela sobremesa que você sabe fazer bem, que você gosta de fazer no seu almoço de domingo, traga para compartilhar com os irmãos. Terceira coisa, trazer um suco ou refrigerante, né? Para você estar tomando. E aí eu gostaria de falar uma coisa importante com os irmãos nesse sentido, né? Às vezes eu vejo nos outros cultos, né, que tem que trazer bebida e aquela confusão, os irmãos etiquetam sacola, etiquetam a garrafa. Amor, não tem erro. Se você gosta de beber coca, tu vai trazer Coca-Cola, né? Então você não vai ficar sem, porque você trouxe o refrigerante que tu vai beber. Se você gosta de suco de abacate, como a nossa irmã trouxe da última vez, Alice, não vai ter erro. Então, se cada um trouxer o que gosta de beber, não precisa essa preocupação, né, de ficarmos marcando a garrafa, né? Nós estamos entre família, né? E assim nós vamos estar compartilhando um com o outro. E segundo aviso importante, né? Nós vamos abrir uma lista. Aí os irmãos esperam a semana toda para colocar o nome da lista. Você que está aqui nessa noite, você que já sabe que vai estar aqui no próximo domingo, se Deus permitir, claro, né?
o amanhã pertence a Deus, mas abriu a lista, a primeira coisa que tu vai fazer é colocar seu nome lá. Você não vai esperar o irmão te ligar, ô irmão. O apóstolo Paulo vai dizer que o membro não sobrevive fora do corpo. Não é o corpo que vive isso, não sobrevive sem um membro. Então a igreja precisa ser importante para cada um de nós. Então abriu a lista, coloque o seu nome logo. Mostre a sua preocupação, a sua responsabilidade, o seu compromisso de estar presente e se envolvendo com os trabalhos da igreja. Então não deixe para depois. Coloque o seu nome o quanto antes na lista, pois nós precisamos comprar o material do almoço. Nós teremos aqui alguns brinquedos para as crianças. Nossa intenção é alugar um pula-pula, mais algum brinquedo para as crianças estarem também participando deste dia com bastante alegria. Então, guarde essa data, será um momento especial na vida da igreja. E como eu botei no último slide, venha sem pressa de ir embora. Nós não teremos culto à noite. É o momento de nós estarmos celebrando, de estarmos rindo um com o outro. Você que gosta de jogar dominó, traga um dominó, não tem problema, mas é importante que nós separemos esse momento para estarmos reunidos como igreja, conversando, rindo, se alegrando na presença de Deus. Não almoce e coloque o prato debaixo do prato e vai para sua casa, né? Fique mais algum tempo compartilhando e se alegrando na presença do nosso Deus. Então, no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, o nosso dia especial da família Segunda IPI. Amém? A lista já está aberta, mas você não vai pegar o seu celular na hora do culto, né? Então, deixa para depois do culto, né, colocar o seu nome na lista. Amém. Continuando os avisos, irmãos. Próxima terça-feira, o tradicional GP. O irmão que não está participando, procure a casa com os presbíteros, com os diáconos. Procure a casa mais próxima aí para estar participando, que tem sido bênção em nossas vidas. Crescimento espiritual para todos nós. Próxima quarta-feira, aquela tradicional reunião dos crochês das senhoras que fazem aqui no salão anexo. Está suspenso. A irmã que dá aula está viajando. Então, próxima quarta-feira, está suspensa o trabalho dos crochês. Então, entenderam, irmãos? Irmãs? Quinta-feira, culto de oração nos lares. Confirmou-se a casa da Maria mesmo? Casa da irmã Maria, nesta rua aqui, já a primeira rua direita, se não me falha a memória, a segunda casa à direita também. Estejamos participando. Muito bem, era isso. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Salmo 138. Antes da leitura da palavra, mais um aviso que eu estava esquecendo. Sim, as crianças. Agora eu lembrei. Demora um pouco para entrar, mas acaba entrando. Hoje era para ter uma homenagem para as crianças. Não vai ter. Por quê? Atrasou a entrega do Mercado Livre das lembrancinhas que iam ser feitas. Ia ser entregue. Ficou para o próximo domingo de manhã. Vai ser um culto do domingo de manhã bem festivo. Porque vai ter várias atividades e junto com as crianças, com os brinquedos que estarão disponíveis, vai ser feita a entrega das lembrancinhas. Era isso. Vamos todos ler o Salmo 138 em uma só voz. Todos prontos? Eu darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores, voltado para o teu santo templo, e me prostrarei, louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e aumentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor.
quando ouvirem as palavras da tua boca. Ficaremos os caminhos do Senhor, pois grande é a palavra do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, eles os conhecem de longe. E ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra os meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará com poder. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desampares as obras das tuas mãos. Nós somos as obras das mãos do Senhor. E Ele nunca nos desampara. Jesus tem nos abençoado, nos trazido o conforto necessário para esses dias difíceis. Eu estava vindo, fui buscar minha mãe ali para a igreja, ela pediu para mim fazer um voto de louvor ao Senhor pela melhora do seu Helmut. Seu Helmut passou muito mal, a idade do seu Helmut já é um pouco avançada, tem 93 anos, né, mãe? 91 anos, eu acresci mais 2. 91 anos, pegou uma gripe muito forte, mas foi atendido pelo neto, que levou até o hospital, e a medicação que foi receitada para ele com orações nossas, da minha mãe, da igreja que tomou conhecimento, melhorou bastante. Já está bonzinho, está forte e respirando normalmente. Para isso nós louvamos ao Senhor. Seu Helmut tem sido um homem valoroso para nós, tem sido dedicado, um homem que no seu trabalho, quando ele trabalhava, quando ele era vendedor de livros, e por muitos anos foi, ele pregou muito o Evangelho. E por isso nós louvamos ao nome do Senhor. Em momento oportuno, mas no final do culto, estaremos orando e agradecendo a Deus por ele também. Amém? Vamos ao louvor. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Amém. Quem aqui acha que precisa de milagres em sua vida? Amém? Todos nós, né? Essa canção fala do caminho no deserto, né? E Deus não nos desampara, né? Está sempre conosco. O texto que lemos agora, há pouco, né? Que o Rona puxou ali, falava sobre, né? A misericórdia do Senhor. A sua mão forte. E nós temos muito a louvar esse Deus que está conosco. Nessa canção que a gente vai cantar, a gente vai estar cantando, entoando louvores, e você que tem seu dízimo, sua oferta, traga à frente, você que tem essa oportunidade. O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se tem um milagre que é necessário na sua vida, você está no lugar certo, na presença de Deus. Ele está aqui, onde estiver, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Deus está no nosso meio, pronto a fazer o milagre que for. Para Deus não há impossíveis. Então vamos cantar, vamos louvar a Deus com essa canção, crendo que Ele é um Deus de milagre, um Deus de promessas. Te adoraré.
Deus amado, as promessas, Senhor, são incomparáveis, as tuas ações são incomparáveis, Pai, tu és um Deus incomparável. E na verdade nós sabemos, Pai, que nosso louvor, Pai, poderia ser repetido aqui milhares e milhares de vezes, Senhor, não seria páreo, Senhor, para o teu poder, não seria o suficiente para expressar, Senhor, a tua grandeza, Senhor. Nós te louvamos essa noite com essas canções, Pai, e que na tua infinita misericórdia e graça, Senhor, tu receba o nosso louvor, Pai, assim como temos feito aqui, Senhor, várias vezes, Pai, que nós possamos expressar, não só aqui, mas em nossas vidas, Senhor, a gratidão, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, Pai. É assim que oramos e te entregamos esse momento, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao meditarmos e refletirmos a respeito daquilo que nós cantamos, não tem como não sermos constrangidos a despeito de tamanha graça, de tamanho amor dispensado a cada um de nós. Como pode um Deus tão grande amar seres tão pequenos como eu e você? Pessoas tão ínfimas, pessoas tão frágeis, pessoas tão limitadas, mas ainda assim aprove a Ele, através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nos redimir, nos resgatar e nos chamar de seu povo, povo amado e povo escolhido. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. E eu vou dar uma tarefa a vocês durante essa semana. Eu vou estar lendo apenas um versículo desse texto, mas eu gostaria que durante a semana vocês estivessem meditando sobre todo o capítulo do Evangelho de João, capítulo de número 10. Creio que é um texto no qual nós precisamos refletir, meditar, o qual nós precisamos trazer da nossa mente ao nosso coração para compreendermos quem é Jesus, para sabermos o que Ele fez por nós e também vermos quão amoroso e gracioso esse Deus tem sido em nossas vidas. Eu vou ler apenas o versículo número 27 e eu gostaria que os irmãos não estranhassem, porque talvez a minha versão seja um pouco diferente dos irmãos ou não. Palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 10, 27, nos diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse momento, por esse dia, um dia chuvoso, um dia frio, um dia, Senhor, o qual nos separou para que juntos estivéssemos na tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo nome, para declarar a Deus o quanto nós te adoramos, o quanto nós te bendizemos. Não porque em nós haja qualquer mérito a Deus, mas porque somos constrangidos pelo teu grande amor. E agora, quando, Senhor, nos abrimos para ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa estar falando a cada coração,
Que sejamos também constrangidos por ela, ó Deus, e que saiamos daqui fortalecidos pelo poder do Teu Santo Espírito. Que nada venha de nós mesmos, ó Deus, mas que seja a Tua palavra ministrando ao nosso coração e que o Teu Espírito possa confirmar em nossas vidas o Teu Evangelho, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto vai nos falar sobre o chamado íntimo do bom pastor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em meio a todas as vozes que nós ouvimos neste mundo. O bom pastor é aquele que dá a sua vida por suas ovelhas. O capítulo 10 do Evangelho de João, no capítulo 10 do Evangelho de João, nós vamos encontrar uma das mais profundas revelações do texto sagrado sobre quem é Jesus e como Jesus se relaciona com o seu povo. O nosso Deus não é um Deus distante, mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que se interessa pelo seu povo, é um Deus que age em favor do seu povo, é um Deus que tem o seu olhar voltado para o seu povo, é um Deus que ama incondicionalmente. E aqui nesse texto, por isso eu pedi para os irmãos lerem esse texto em suas casas, porque é um texto um tanto quanto longo, mas ele é importantíssimo para que nós entendamos como o Senhor Jesus vai se apresentar nessa declaração que é tão terna e nessa declaração que é tão poderosa em toda a Escritura Sagrada. No verso 11 desse mesmo capítulo, Jesus ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E essa é uma imagem que nós precisamos compreender, ou uma imagem central para nós compreendermos claramente o coração de Cristo, a ação de Cristo, o favor de Cristo e a maneira como Cristo agiu e continua agindo em nossas vidas. Quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento, para o livro dos Salmos, para o livro do profeta Ezequiel ou ainda o livro do profeta Isaías, nós vamos perceber claramente que no Antigo Testamento Deus é frequentemente chamado de pastor. O pastor que guia, o pastor que sustenta, o pastor que protege, o pastor que está dando a direção para o povo escolhido e chamado pelo seu nome. E quando no Evangelho de João, Jesus ele vai fazer essa afirmação e dizer: eu sou o bom pastor, Jesus ele está claramente dizendo que o próprio Deus veio cuidar pessoalmente do seu povo, das suas ovelhas, daqueles a quem ele chamou para si. Um Deus que irrompe a história humana, que desce da sua glória e vem compartilhar conosco a sua vida aqui neste mundo. Um Deus que se importa tanto conosco que vai dizer que pelas suas ovelhas ele se sacrifica. Queridos irmãos, é importante nós entendermos que o pastoreio de Jesus, ele é um pastoreio único, porque é um pastoreio que se alicerça no amor sacrificial de Cristo, mas que também se alicerça numa presença constante, numa presença real, numa presença abençoadora em nossas vidas. E é exatamente isso que o evangelista no capítulo 10, verso 27 vai nos falar. Que Jesus ele não é apenas o Senhor que nos ensina sobre como ouvir a sua palavra ou ainda como seguir, mas ele vai nos falar a respeito
de um relacionamento íntimo entre o pastor divino e as suas ovelhas, que por ele são amadas. Se você for olhar para a sua vida, para as suas limitações, para as suas mazelas, você vai chegar à conclusão, ou todos nós chegaremos à conclusão, que nós não somos dignos de tamanho amor, de tamanha graça e tamanha misericórdia que a nós foi dispensada. O texto sagrado vai nos falar a respeito de Jesus e ele vai nos mostrar que Jesus ele não é apenas aquele que aponta um caminho, que aponta uma filosofia ou que aponta um determinado ensinamento. Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou este caminho, o caminho no deserto, como nós cantamos, o caminho que se abre diante de todas as improbabilidades humanas, o caminho que nos mostra veredas que nos levam à vida eterna. O texto vai nos mostrar que Jesus ele não apenas ensina os seus discípulos ou ainda nos ensina, mas ele é o Deus encarnado que nos dá a direção, que guia os nossos passos, que orienta a nossa vida. Não é um Deus distante que governa num alto e sublime trono, mas é um Deus de perto, que cuida das suas ovelhas, que cuida dos seus filhos. E diante disso, nós somos levados nesse texto a refletir sobre algumas lições para a nossa própria vida. E a primeira delas, queridos, é quando Jesus fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir a voz do bom pastor denota intimidade espiritual. E ouvir a voz de Cristo é um exercício de intimidade, um exercício de sensibilidade espiritual. E vejam bem que, a despeito disso que Cristo está falando, isso não é para qualquer pessoa, mas é para as ovelhas, para aqueles que se aproximam com o coração contrito, com o coração sincero e que estão dispostos e disponíveis a ouvir a voz do bom pastor. Nós sabemos, e o próprio presbítero Ronaldo falou no início deste culto, que vivemos tempos muito conflituosos. Vivemos constantemente sendo atacados com vozes neste mundo. Constantemente estamos ouvindo vozes que tentam competir para chamar a nossa atenção. Seja no meio político, seja no meio social, inclusive no meio religioso. Mas nós não podemos nos ater ao fato daquilo que, ao olharmos para a palavra de Deus, o próprio Judas, em sua carta, vai nos mostrar que os nossos ouvidos precisam estar sensíveis para ouvir a voz do nosso Senhor, sem permitir que vozes estranhas, sem permitir que vozes que não são a do bom pastor atrapalhem a nossa caminhada. A voz do bom pastor é uma voz clara, é uma voz firme, é uma voz cheia de paz. Eugene Peterson, ele vai dizer que a espiritualidade cristã é a prática de ouvir Deus numa cultura que valoriza muito mais o falar do que o escutar. Prestem atenção nisso. Nós estamos acostumados com os barulhos deste mundo e certamente temos dificuldades para parar e ouvir Deus falando ao nosso coração. Somos levados por todos os movimentos possíveis
Senhor que nos afirma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É necessário, na quietude, no silêncio do nosso coração, termos sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. A cultura deste mundo valoriza o muito falar, mas a palavra de Deus, na contracultura, nos ensina que é necessário aquietarmos o nosso coração e permitirmos que o Espírito Santo cale profundamente em nós as palavras benditas do nosso bom pastor. Queridos, a ovelha, ela aprende a reconhecer o timbre da voz do pastor, porque ela anda com o pastor todos os dias, porque ela tem intimidade com o pastor, porque ela busca, por meio da palavra de Deus, a orientação divina. E quem anda com Jesus aprende a discernir sua voz em meio a todos os ruídos deste mundo. Por isso, o Senhor, Ele vai afirmar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus, Ele não para por aí, Ele vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Isso nos dá segurança. Tem um hino sacro que diz que segurança sou de Jesus, por Ele vivo hoje na luz. Maior segurança não há do que nós entendermos o caminho proposto pelo Evangelho, o caminho proposto pelo cristianismo. O pastoreio de Jesus é um pastoreio profundo, o pastoreio de Jesus é um pastoreio pessoal. Jesus, Ele conhece cada ovelha não apenas pelo seu nome, mas nós entendemos que Jesus, Ele conhece cada uma das suas ovelhas pela história delas, pelas lutas delas, pelos medos delas. Jesus, Ele conhece intimamente o nosso ser de forma profunda, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Queridos, como seres humanos, e eu tenho procurado estudar um pouquinho a respeito de neurociência, e esse caminho ele tem me feito compreender que muitas vezes, como seres humanos que somos, não somos capazes de compreender inteiramente os nossos sentimentos, as nossas emoções, não conseguimos compreender aquilo que somos capazes até mesmo de fazer. Mas a segurança que nós temos é que Jesus, Ele nos conhece de forma muito profunda, de forma íntima, e ainda assim, Ele decidiu nos amar. E ainda assim, Ele decidiu nos escolher. E ainda assim, Ele decidiu morrer na cruz do Calvário e nos redimir de todos os nossos pecados, de todas as nossas mazelas, e nos mostrar um caminho sobremodo excelente. O que me traz segurança é saber que o conhecimento de Jesus não é um conhecimento estático e nem mesmo um conhecimento especulativo, mas o conhecimento de Jesus por nossas vidas é um conhecimento afetivo e redentor, porque Ele nos ama e nos ama incondicionalmente. Falecido pastor e teólogo Tim Keller, certa feita, ele disse que ser totalmente conhecido e ser totalmente amado por Jesus Cristo é o que eu e você mais precisamos. E nós precisamos disso porque isso nos liberta de toda a nossa prepotência de acharmos que nós temos algum conhecimento. Isso nos liberta de toda a nossa insegurança. Isso nos liberta de todos os nossos medos. E Tim Keller, ele afirmava o seguinte: olha, conhecer
Deus é o que eu e você mais precisamos. O conhecimento de Cristo sobre nós dá segurança. E como eu falei, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E ainda assim, Ele decidiu nos amar. E ainda assim, Ele decidiu nos amar. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Assim diz Filipenses. E essa é a nossa segurança. Porque Deus não nos ama pelo nosso mérito, mas Ele ama porque Ele entregou o seu Filho Jesus por amor às nossas vidas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Queridos, isso é vida de obediência, isso é vida de confiança plena num Deus que nos escolhe para viver estas verdades do reino. Seguir o bom pastor é um ato de fé. Seguir o bom pastor é um ato de confiança. Nós, como ovelhas, não seguimos o bom pastor porque nós compreendemos todo o caminho que nós estamos trilhando. Mas nós devemos seguir o bom pastor porque nós aprendemos a confiar no bom pastor. Porque nós aprendemos pela fé a entender que os propósitos de Deus para nós são propósitos eternos, imutáveis. São propósitos que ninguém pode arrancar de nós. Portanto, quando nós olhamos para as palavras do Senhor Jesus, nós temos a compreensão que por mais que nós andemos nos vales mais escuros ou mais sombrios deste mundo, o pastor é aquele que caminha à nossa frente. Vejam o que diz o verso 4 desse texto. Aqui ele vem falando que Jesus, ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz. E no verso 4 ele vai dizer, depois de reuni-las, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Queridos, é importante e necessário, como cristãos em pleno século XXI, nós conhecermos a voz doce e suave do nosso bom pastor. Porque é através dessa voz doce e dessa voz suave que todo o medo das nossas almas são dissipados por causa desse amor que nos constrange. Sinclair Ferguson, ele afirmou certa feita que seguir a Cristo é descansar na certeza de que o pastor é melhor do que qualquer caminho que possamos escolher. Seguir a Cristo, seguir o bom pastor, é aprender a descansar na certeza divina de que tudo aquilo que Deus de antemão preparou para nós é o melhor caminho que eu e você podemos seguir. É o caminho que vai nos levar a viver uma vida plena, uma vida abundante. É o caminho que vai nos trazer realizações não pessoais neste mundo, mas é o caminho que vai nos trazer a realização de uma vida eterna, que perdurará para todo o sempre. E a verdadeira vida cristã nasce de um coração que confia e que acredita no amor do bom pastor. Meus irmãos, quem confia segue, e quem segue encontra segurança. Eu iniciei dizendo que neste mundo existem muitas vozes, e hoje à tarde eu estava
meditando num sermão e brinquei com o Anderson. Falei, olha como Deus é bom e como Deus fala. Algumas coisas me incomodaram no decorrer da semana e eu estava um tanto quanto quebrada, um tanto quanto aflita, angustiada com algumas situações. E orei a Deus e falei, Deus, eu não posso ir para a igreja assim hoje, eu preciso estar com o meu coração leve, com o meu coração tranquilo. E nessa tarde Deus me trouxe uma palavra. E eu falei para o Anderson, essa palavra confirmou tudo aquilo que eu vinha meditando durante a semana. Comecei a meditar na carta de Judas, tão necessária para a vida da igreja nos dias atuais. E ao meditar, tinha vindo ao encontro desta palavra do Evangelho de João sobre aprendermos a ouvir a voz do Senhor. E ali em minha oração eu falei, Deus, muito obrigada, porque Tu és o Deus que fala conosco por intermédio da Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade. Porque a Tua palavra nos conduz a toda a verdade. Porque a Tua palavra é a revelação de Deus ao nosso coração. Quando nós buscamos na palavra de Deus a orientação para a nossa caminhada cristã, nós entendemos que Jesus ele não é apenas um guia, mas Jesus ele se torna o pastor das nossas almas. E quando Jesus ele se torna o pastor das nossas almas, nós temos prazer em uma vida de confiança e obediência diante dele. Nós temos prazer em alegria de servi-lo de todo o nosso coração. Nós vivemos tempos, queridos, onde no mundo tão conflitante existem muitos líderes impessoais. Mas Jesus ele não se mostra dessa maneira. Na realidade, Jesus se mostra como um pastor pessoal, um pastor que se relaciona conosco, um pastor que está o tempo todo querendo falar aos nossos corações. E esse pastor, ele continua nos chamando a cada um de nós pelos nossos próprios nomes, a despeito das nossas lutas, a despeito das nossas histórias, a despeito das nossas aflições. O som da voz do bom pastor é um abrigo seguro em meio ao caos deste mundo. E nós não podemos nos perder diante de tantas vozes que tentam nos confundir diante daquilo que já nos foi revelado pela sua palavra. Meus queridos irmãos, John Stott, ele diz que o cristianismo não é uma religião de ruídos, mas o cristianismo é uma religião de relação. É um Deus que irrompe os céus e vem se relacionar com o seu povo na face da terra. E a nossa fé, ela começa quando o nosso coração aprende a ouvir. Mas para aprendermos a ouvir, é necessário nos aquietarmos diante da sua presença. Quem aprende a ouvir a voz do bom pastor, nunca mais se perde no ruído do mundo. Quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, a sua palavra é inconfundível. A sua palavra, ela traz paz e alento ao coração e jamais confusão. Portanto, se nós queremos ouvir a voz de Deus, que nós possamos nos aplicar em conhecer as verdades que nos foram reveladas por intermédio das Escrituras Sagradas e que são vivificadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de dizer para vocês, como igreja e como comunidade de fé, que nós não podemos
nos perder diante dos ruídos existentes na atualidade. Precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar nela a revelação de Jesus Cristo e entendermos que nos tempos passados já existiram problemas como os quais nós vivenciamos nos dias atuais. Mas o Evangelho, Jesus Cristo, o Senhor, como John Stott mesmo afirma, é suficiente para nós. Não há outro além de Cristo que pode nos levar, por meio do seu Espírito, a toda a verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus a cada dia fortaleça as nossas almas por intermédio da sua palavra, que a voz doce e suave do nosso bom pastor nos guie em todas as decisões que porventura nós tivermos que tomar, que nós saibamos discernir os sinais do tempo, que nós saibamos viver o Evangelho de Cristo na certeza de que nele nós podemos confiar. O Júnior pode me ajudar? João Alexandre que canta, conheci um grande amigo, ou ele regravou? Não? Não? Quem foi que gravou? Lembra? Não? A gente pesquisa e eu coloco no grupo depois lá, tá, gente? Mas existe uma canção que diz: conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nós cantamos muito essa canção que diz: conheci um grande amigo. Esse nosso amigo é o bom pastor, revelado nas Sagradas Escrituras. Ele é o nosso verdadeiro amigo e somente nele nós podemos confiar. Ouça a voz do bom pastor, porque certamente esse caminho no qual ele nos guia terminará em caminhos de vida e vida eterna. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra a nós revelada. Pelo teu amor, ó Pai, que a nós é dispensado. Pela tua graça, Senhor, que é melhor do que esta vida. Louvamos o teu nome pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Somos pequenos, somos frágeis, somos limitados, mas somos alvos do teu grande amor. E isso, ó Pai, nos dá o sentimento de pertencimento, o sentimento de que nós pertencemos à família de Deus. Não porque algum dia nós fizemos algo para merecer, mas pelo mérito de Cristo Jesus, que foi a cruz do Calvário para fazer justiça por nós. Ó Pai, nós te louvamos porque sabemos que se for por causa das nossas obras, por causa das nossas atitudes, a tua própria palavra nos diz que nós somos como os vermezinhos de Jacó. Nós somos, ó Deus, como trapos de imundícia. Nós somos, ó Deus, aqueles pequenos, os quais tu olhou com favor e misericórdia e nos mostrou um caminho sobremodo excelente. E confiados nessa graça, confiados nesse amor, confiados nessa misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, nós nos achegamos à tua presença, nós partilhamos da tua palavra, nós partilhamos da mesa, ó Deus. Lugar de encontro contigo, lugar de reflexão, lugar onde nós fazemos a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Lugar, Senhor, onde nós lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ali nos apercebemos como homens e mulheres pequenos,
amor. O nosso maior desejo, Pai, é sermos totalmente conhecidos por Ti e amados por Ti. O nosso maior desejo, Senhor, é que Tu nos mostre e nos leve a toda a verdade. O nosso desejo, Senhor, é que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações e que por meio dela nós sejamos confrontados a cada dia para assim sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, para que sejamos o espelho de Cristo neste mundo, para que nós façamos a diferença onde quer que a planta dos nossos pés pisarem, porque ao ouvirmos a voz do bom pastor, nós possamos ser impulsionados a continuar proclamando, pregando e anunciando as boas novas de salvação em Cristo, que é suficiente para todo homem, ó Pai. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua igreja. Pai, ensina-nos, Senhor, a valorizarmos as sãs doutrinas. Ensina-nos, Senhor, a valorizarmos a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a buscarmos o conhecimento da Tua palavra, para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Para que as vozes deste mundo não nos confundam diante da revelação divina. Para que tenhamos a compreensão clara que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar o homem de forma integral. Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome na pessoa de Cristo Jesus, nosso único, nosso suficiente Senhor e Salvador. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e a cada dia nós possamos ouvir a doce e suave voz do bom pastor. Amém? Esse bom pastor é o que ele chama a mesa. Esse bom pastor é o que se sacrificou lá na cruz do Calvário, nos redimiu, nos resgatou. E é o pastor que um dia dirá: vinde, benditos de meu Pai, adentrar no reino que vos está preparado. E enquanto esse dia não chega, com esperança, nós celebramos não a morte, mas celebramos a vida de Cristo Jesus. E na mesa do Senhor nós somos convidados a essa reflexão. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Que eu e você não recebamos esse sacrifício em vão, mas que nós saibamos responder, ou ser a resposta a este mundo daquilo que Cristo fez por nós e quer ainda fazer por muitos irmãos que continuam perdidos em seus pecados, em suas mazelas e em suas iniquidades. Falei e volto a afirmar: a voz do bom pastor é aquela voz que nos chama para uma vida de relacionamento pessoal e profundo com Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vou convidar os discípulos ali à frente e nesse instante nós estaremos desfrutando, partilhando da mesa do Senhor.
hoje o alimento necessário para viver. Vamos cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos Deus. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, dessa tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja batido, Santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver. Vamos cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Te damos graças a Deus por esse momento quando estamos reunidos para partilhar da ceia do Senhor. Momento este tão especial na nossa caminhada cristã, na nossa vivência em comunidade. Momento esse, Senhor, quando nos lembramos daquilo que Tu falou aos Teus discípulos no passado, cada vez que nós nos reuníssemos em torno da Tua mesa, que nós pudéssemos, Pai, fazer isso em nome de Jesus, para que nós pudéssemos relembrar o tamanho sacrifício por amor às nossas vidas. E neste tempo, neste momento presente, nós estamos aqui como comunidade de fé, reunidos para celebrar a ceia do Senhor, na certeza, ó Pai, que podemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é a vida que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Corrige os nossos passos, ó Pai, para que a nossa vida seja vivida na essência do Teu Evangelho, para que a nossa vida seja vivida à luz da Tua palavra, para que a nossa vida, Senhor,
Senhor seja experimentada no cotidiano, de maneira que sejamos como o bom perfume de Cristo neste mundo, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por isso, tomai e comei. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, para a remissão de pecados. Portanto, tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Queridos, nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Como o presbítero Ronaldo falou, em primeiro lugar, nós vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Helmut, Diácono Helmut, né? Passou algumas semanas doentes, mas graças a Deus, né? A sua saúde vem sendo restabelecida, que nós possamos colocá-lo em nossas orações diariamente, para que Deus restaure a vida do nosso irmão de maneira completa. Lembrarmos também do nosso irmão presbítero Arnoldo, que continua no hospital hoje, talvez tenha alta amanhã, mas a situação ainda é um tanto quanto complexa. E nós pedimos aos irmãos, como igreja, que estejam intercedendo pela vida do nosso irmão presbítero. O presbítero Felipe também não está entre nós, mandou um recado pouco antes do culto, dizendo que não passou muito bem, foi a operar para fazer alguns exames. Nós possamos orar pela vida do nosso irmão, pedindo a graça de Deus, que Deus esteja restaurando também a sua saúde. Mais alguém? Elias, né? Elias também essa semana não tem passado muito bem. Vamos orar pela vida do Elias e colocá-lo diante do Senhor. Amém? E que possamos, né, lá no grupo da igreja, ter uma lista de intercessão. Nós possamos todos os dias colocar aquelas pessoas diante de Deus e nos lembrar, né, que somos chamados a interceder e orar uns pelos outros. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai, nós louvamos e agradecemos o teu nome, exaltamos, ó Deus, a ti que és Senhor sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer nestes momentos que pudemos passar na tua casa, para glorificar e exaltar teu santo, excelso e soberano nome. Nos rendemos diante de ti, ó Pai, diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante da tua majestade.
Pai. Senhor, nesse instante queremos interceder pela vida dos nossos irmãos que se encontram doentes, que se encontram enfermos. Cremos, ó Deus, que Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou do que nós Te pedimos. Muitas vezes não compreendemos os caminhos, ó Deus, mas que a nossa vida seja pautada na confiança daquele que nos guia, daquele que vai adiante de nós, daquele que nos orienta, daquele que nos mostra o caminho a seguir. E por isso, Senhor, nessa noite nós clamamos a Ti para que Tu estejas fazendo o melhor para os Teus servos. Pela vida do nosso irmão Arnon, Pai, que tem passado dias e meses tão difíceis, de tanto sofrimento, ó Deus. Livra de todo mal, Pai. Que a Tua misericórdia possa estar assistindo o Teu servo, ó Deus. E que ali naquele leito do hospital, Tua mão poderosa seja sobre a vida do Teu filho. Lembra-te do Teu servo, ó Deus. Nós clamamos a Ti como igreja. Colocamos a vida dele diante de Ti, Senhor. O servo que combateu o bom combate, que Te serviu com amor, com zelo, Senhor. Nessa noite nós queremos colocar mais uma vez a vida dele na Tua presença, para que Tu tenhas, ó Deus, misericórdia do Teu filho. Oramos pela vida do Seu Léo, ó Deus, que passou por semanas tão difíceis. Cura, Senhor, restaura a sua saúde, alivia-o dessa enfermidade, agora tem sido acometida. Que ele possa mais uma vez testemunhar do Teu poder e da Tua grandeza. Oramos também, ó Pai, pela vida do Elias, Senhor, abençoe o Teu filho, Pai, que também tem passado momentos de luta, de sofrimento, de dores. Ser com ele, Senhor. Ajuda nessas dificuldades que ele tem enfrentado. Auxilia o Teu filho. E que com a Tua mão poderosa, estendida sobre a vida dele, Tu possas também restaurar, ó Deus. Restaura a saúde do Teu servo Felipe, ó Pai. Nós não sabemos com exatidão o que ele tem, mas Tu já o conheces. Tu conheces a sua história, Tu conheces a sua luta. As dificuldades que ele vem enfrentando nessa última semana, ó Pai. Colocamos ele diante de Ti para que Tu estejas dando graça, sustentando, fortalecendo e curando, para que na próxima semana ele possa estar conosco. Ó Pai, seja com a Tua igreja, com o Teu povo reunido neste lugar. Tu conheces os nossos corações intimamente. Tu sabes das nossas dificuldades, das nossas limitações. Antes mesmo do abrir da nossa boca, Tu já sabes o que nós precisamos. Por isso, ó Pai, supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Desperta-nos, ó Deus, para uma vida de alegria na Tua presença, para uma vida abundante diante do Teu altar. Desperta-nos, ó Deus, para vivermos um relacionamento íntimo e saudável contigo. Desperta-nos, ó Pai, para vivermos uma relação profunda, uma relação íntima, momentos onde nós sintamos a alegria e o prazer de nos aquietarmos na Tua presença e ouvirmos a Tua doce e suave voz falando ao nosso coração. Que essa semana, ó Pai, seja uma semana de experiências contigo, de vivência na Tua presença, de conhecimento da Tua palavra, de oração, ó Pai, e de íntima comunhão. Nós oramos, ó Deus, também por aqueles que estão em viagem. Acompanha seus filhos e servos, livra-os de todo mal e agracia-os com a Tua presença. Ó Deus, e que por onde quer que nós andemos durante esta semana, que possamos ser o reflexo de Cristo neste mundo. Nós oramos agradecidos. No nome
precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja, que toda igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Nele a gente pode confiar.